Olá, boa noite. Deus abençoe as nossas vidas, dileto ouvinte, caríssimos e caríssimas irmãs em Cristo. Vou me apresentar, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu sou bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano. Este é o quinto vídeo sobre milênio, sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. É uma doutrina, uma disciplina dentro da teologia sistemática. Vou falar sobre as correntes do milênio. Apocalipse, da revista Palavra e Vida, quarto trimestre de 2015, das Igrejas Batistas Brasileiras, revista da Escola Bíblica Dominical. Vou falar um pouco sobre as várias correntes. Apenas vou ler, não vou explicar, porque o vídeo não comporta tanto tempo e carece de mais vídeos para explicar cada uma delas. O dispensacionalismo, por exemplo, ensina que Cristo, depois do arrebatamento da igreja e da grande tribulação, inaugurará o milênio. Ele entende o capítulo 20 literalmente e interpreta como os acontecimentos do fim. O amilenismo, cuja palavra não significa que não haja milênio literal, mas que ele começou com a ascensão de Jesus e termina na sua segunda vinda. Ele é mais simbólico. Com a segunda vinda ou parousia, vem todos os acontecimentos do fim para por fim a história. O pré-milenismo histórico, assim chamado porque Cristo vem antes do milênio. Entende o milênio como literal e futuro, mas antecedido pela evangelização das nações, a grande tribulação, a grande apostasia e a manifestação do anticristo, ou como Tessalonicenses fala, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o homem da iniquidade, o anticristo. Diferentemente do dispensacionalista, o pré-milenista histórico crê que a igreja passa pela grande tribulação. O pós-milenista não vê o milênio como literal. Ele entende como um processo gradual, quando a sociedade humana melhora cada vez mais, dando espaço para a implantação do reino de Deus na terra. É uma forma de cristianização do mundo, trazendo uma época de paz. Pois bem, o amilenista, segundo essa visão, esse teólogo batista, são os que não creem no milênio literal e histórico. O tempo já está acontecendo. Seu argumento básico é que essa doutrina se fundamenta apenas em uma passagem do livro do Apocalipse, e sendo este vezado em linguagem simbólica. O pré-milenismo histórico vê como o arrebatamento e o fim do mundo, a era escatológica, como literal. São os que creem que Jesus voltará ao mundo duas vezes, ou terá dois julgamentos. A primeira para inaugurar o período de 1000 anos de reinado político, paz e retidão. E a segunda
para instaurar o juízo final. O pós-milenismo histórico, simbólico, são aqueles que creem que o Evangelho atuará no mundo por todos os meios e influências, de tal maneira que a humanidade ficará organizada segundo a vontade de Deus durante 1000 anos de prosperidade. Agora, outra visão já pentecostal do milênio. Milênio quer dizer 1000 anos, ou reinado de Cristo durante 1000 anos. É chamado pelos teólogos medievais latinos de quiliasmo ou chilioi. O amilenismo como simbólico, ou seja, nós já estamos vivendo o milênio. O pós-milenismo como simbólico, isso é, estamos dentro do milênio. E o pré-milenismo como literal, ou seja, é na volta de Cristo. O amilenismo vê como ordem dos eventos a era da igreja como reino na terra e o Israel espiritual e a segunda vinda de Cristo. O pós-milenismo vê como a igreja estabelecerá o reino na terra antes da volta de Cristo. E a segunda volta de Cristo, ou vinda de Cristo, ou parousia, após o milênio, período de pregação do Evangelho do mundo. Então Jesus Cristo voltará para encerrar a história e iniciar a eternidade. O pré-milenismo. Antes do paraíso, um reino paradisíaco, o pré-milenismo, que foi a posição dominante dos pais da igreja, entre o segundo e quarto século da era cristã, por entenderem que assim estavam defendendo a ortodoxia, a tradição cristã, ou a doutrina correta e bíblica. O pré-milenismo ou dispensacionalismo foi desenvolvido na Inglaterra em meados do século XIX, e cuja característica principal é a maneira de dividir as Escrituras em 7 dispensações ou épocas, ou seja, inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e reino. Pré-milenismo, histórico ou clássico, crê na época presente da igreja, a grande tribulação de 7 anos, como está lá no livro de Daniel, Mateus 24, Apocalipse 7, e crê na volta de Cristo, implantação do milênio, que Satanás seria aprisionado no abismo, o fim do milênio, ou a soltura de Satanás e rebelião das nações, Apocalipse 20, verso 3, 7 a 9, a derrota final de Satanás, segunda ressurreição dos ímpios e julgamento final, como está descrito no livro do Apocalipse 20, e o estado eterno. O pré-milenismo dispensacionalista, que crê no chamado pré-tribulacionismo, ou seja, antes da tribulação, Jesus vai vir buscar a igreja. Crê na época presente da igreja como época de evangelização e apostasia, isto é, abandono de algumas pessoas da igreja.
o arrebatamento da igreja, primeira ressurreição dos salvos e arrebatamento da igreja, com Cristo vindo nos ares para encontrar com a noiva, a sua igreja. A grande tribulação de 7 anos, descrita em Daniel 9, versos 24 e 27, a ascensão do anticristo, que apoiará Israel na metade do período, mas perseguirá o povo escolhido de Deus na outra metade do tempo. A volta de Cristo, a implantação do milênio, o fim do milênio, a derrota de Satanás e a Nova Jerusalém, o estado eterno, Apocalipse 21 e capítulo 22. Basicamente é esse aí o resumo. O Apocalipse, as correntes milenistas concernentes ao milênio, significam o triunfo gradual do reino de Deus, a vitória do bem sobre o mal. Que Deus abençoe. Amém.